Lista 6, exercício 4. Em um circuito oscilante LC, a energia total armazenada é U e a carga máxima do capacitor é Q. Qual é a energia armazenada no indutor quando a carga do capacitor é Q sobre 2? Bem, vamos lá. Nós temos aqui o circuito LC, né, descrito no nosso problema, um capacitor e um indutor ligado, onde num determinado instante eu tenho uma quantidade de carga acumulada no capacitor. Vamos partir do pressuposto que nesse instante o capacitor está totalmente carregado. Então eu tenho uma diferença de potencial no capacitor pelo fato de ter carga, e se ele está totalmente carregado, a corrente nesse instante que passa pelo capacitor é zero. Por quê? Porque se ele está totalmente carregado, eu não estou nem carregando nem descarregando ele. Certo? Nesse instante a corrente é zero. Mas, como eu tenho um indutor ligado, a diferença de potencial no indutor é igual à diferença de potencial no capacitor. Certo? Então eles vão ter a mesma diferença de potencial. Quando o capacitor está totalmente carregado, tem uma diferença de potencial sobre ele, consequentemente a diferença de potencial no indutor vai ser a mesma. Bem, mas a diferença de potencial no capacitor está diretamente ligada à quantidade de carga, aqui sobre C. Mas no indutor é L, dI, dt, está ligada à taxa de variação da corrente no tempo. Nesse instante a corrente é zero, mas se eu tenho VL, se o VL não é zero, eu tenho dI, dt. Se eu tenho variação da corrente. Consequentemente, eu tenho uma corrente que vai aumentar. Então, nesse instante, a corrente é zero, mas ela começa a aumentar no tempo. Ela começa a aumentar no tempo, ela vai ter esse sentido por causa da polarização no capacitor, e significa que eu estou descarregando o capacitor. Certo? A corrente vai aumentar no tempo, consequentemente eu vou ter uma diferença de potencial menor no capacitor e uma diferença de potencial menor no indutor. E o meu dI dt diminui. Quer dizer, a taxa de aumento da carga diminui. Mas a taxa de aumento da corrente diminui. Consequentemente, nós vamos ter um aumento menor, mas a corrente continua aumentando. Bom, isso ocorre até o capacitor estar totalmente descarregado. Quando ele está totalmente descarregado, o dI dt, a ddP no indutor é zero, o dI dt é zero. Significa que a corrente não vai aumentar mais. Se ela não vai aumentar mais, então ela atinge seu valor máximo. E nesse instante eu tenho um capacitor totalmente descarregado e o indutor, no indutor passando a corrente, no capacitor, claro, passando a corrente máxima no circuito. Bem, mas a quantidade de energia acumulada no capacitor está diretamente ligada à quantidade de carga acumulada nele. Mas a quantidade de energia armazenada no indutor está ligada à corrente que passa por ele. No instante inicial, eu tinha um capacitor totalmente carregado, quer dizer, a energia do capacitor era máxima, mas a corrente era zero, consequentemente a energia no indutor era zero. Nesse instante, eu tenho um capacitor totalmente descarregado, se a energia é zero, e a corrente é máxima, quer dizer, a quantidade de energia no indutor é zero. O circuito LC ele fica o tempo todo assim, quer dizer, a energia passa do capacitor para o indutor, depois volta para o capacitor, depois volta para o indutor. Não há nada nesse circuito que dissipe energia ou que gere mais energia. Consequentemente, a quantidade de energia total permanece a mesma durante todo o processo. Certo? No nosso problema em si, ele pega um ponto no meio do caminho. Ele pega um ponto pelo qual a quantidade de carga caiu pela metade. Então eu tinha uma quantidade de carga inicial e a energia armazenada no capacitor inicial, que é meio da carga máxima ao quadrado sobre C, e ele chama essa energia de U. Certo? E quando a gente tem a carga igual a meio de Q, quer dizer, você vai ter meio de carga ao quadrado sobre C, consequentemente a energia armazenada no capacitor nesse instante é meio desse cara ao quadrado, que fica 1/4 de Q ao quadrado. Certo? Mas meio de Q ao quadrado sobre C, se essa carga é a carga máxima, é igual a U. Então a energia armazenada no capacitor vai ser 1/4 da energia total. Então quando a carga cai pela metade, a energia cai para 1/4 do valor inicial. Ora, se a energia armazenada no capacitor é 1/4 do valor inicial e a quantidade de energia total se conserva, isso é, se a energia no instante inicial do capacitor totalmente carregado era U, a energia armazenada no indutor quando a corrente é máxima também é U.
Então, a soma da energia do capacitor mais indutor é U, o tempo inteiro, porque a energia total vai se conservar. Consequentemente, a energia armazenada no indutor é 3/4 de U, porque a soma das duas dá igual a U. Então, o que ele quer é isso. Qual é a energia armazenada no indutor? Quando a carga do capacitor é Q sobre 2, a energia no indutor é 3/4 de U. É isso.